Deus é bom, igreja, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Texto muito conhecido nosso. Amém? Versículo 1. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor com reverência. Pessoas deram a vida por essa palavra, o mínimo que a gente pode fazer é ficar de pé para ler, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão então a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu então Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou então Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Podeis assentar. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos ler a Tua palavra, de podermos ouvir a Tua voz, e que em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós possamos abrir o nosso coração, Pai, para a Tua palavra que é viva e eficaz. Muitas vezes, Senhor, nós entramos na Tua casa, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, mas nós não estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Então, Senhor, traz, Senhor, corações dispostos a ouvir a Tua voz nessa noite. E que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa falar conosco em cada instante. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, que sou pecador, e cuida de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abraão passou por muitas coisas com Deus. Uma delas foi esse episódio. Não precisa pôr ainda não, Bel. Não precisa pôr ainda não. E a prova de Abraão é muito interessante, porque acontecem muitas coisas. A primeira delas é que Deus chama Abraão à noite. Gênesis 22, versículo 1 diz que depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova. E quando ele chama Abraão à noite. E Abraão acorda que horas para levar Isaque? De madrugada. Então pensa numa coisa. Deus chamou Abraão. Abraão foi. Deus chamou quem? Quem que é? Abraão. Quem é que estava dormindo na tenda? Não, Abraão acordou, Davi. Sara.
Você já parou para pensar que Abraão ficou a noite inteira com Sara dormindo do lado dele, sem ele poder falar para Sara o que Deus tinha falado com quem? Com ele, não com Sara. E ele ficou a noite toda remoendo aquilo. Essa é a primeira prova já, né? Você não falar com outra pessoa. Deus falou uma coisa para você, porque crente gosta de falar para os outros, né? Não é verdade? Deus fala uma coisa para você, e você vai, a primeira oportunidade que você tem, você vai lá e fala para o outro. Ah não, mas é bênção, mas Deus falou para você. É uma prova sua. A fé de Abraão tinha que estar totalmente pronta. E se ele tivesse acordado Sara? Você sabe o que Sara ia falar para ele? Ela ia falar assim, meu bem, está tão tarde, vai deitar. Não, Sara, mas Deus pediu nosso filho, nosso único filho Isaac. Ele pediu para que eu sacrificasse o nosso... Não, meu bem, Deus não sabe de nada. Você não sabe o que você está falando. Você quer tomar alguma coisinha? Hein? Quer tomar uma água, um calmante? O que aconteceu? Já aconteceu isso com você quando você vai falar alguma coisa para alguém que está dormindo? A pessoa não sabe o que está acontecendo, ela estava dormindo. Você que acordou, você que está passando mal. Alguma coisa aconteceu com você. Essa já é a primeira prova de Abraão. Passar a noite inteira sem falar nada para Sara. Abraão sai pela madrugada com seu filho Isaac. Até o versículo 8, a gente vê várias vezes Abraão e Isaac naquela prova. Deus fica 3 dias sem falar nada. Deus pede o seu único filho, que você tem de mais precioso. E Deus fica 3 dias sem falar nada. Já aconteceu isso com você? De Deus falar algo na tua vida, algo no teu coração, e aí Ele fala, e depois, não fala mais nada. Muitas vezes Deus nos fala algo, e depois Ele fica um período de silêncio que nós não entendemos o que acontece. Talvez Deus tenha falado com você já, e Ele está nesse momento de silêncio, nesses 3 dias até Moriá. 3 dias de muita luta interna. Ah, eu não vou fazer isso. Deus pediu meu Isaac, mas eu não vou para lá, eu vou desviar o caminho. Volto, dou um jeito, deixo Isaac, vou fazer o seguinte, vou mandar Isaac para uma cidade distante e falo que ele morreu. É claro que a gente não pode esconder nada de Deus, mas passa tudo pela sua cabeça quando Deus te pede algo que está totalmente preso ao teu coração. Porque nós lutamos, nós buscamos. Pessoas recebem bênçãos, mas muitas vezes nós colocamos essa bênção no lugar de Deus. Quantas vezes nós estamos clamando por algo, por um ministério, pelo trabalho, por um bem material, e aí Deus nos concede aquela bênção, e aí o que acontece? Aquilo fica maior do que Deus. E aí Isaac pergunta para o pai, pai, eu estou aqui com a tocha, com o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeirinho para a gente fazer o holocausto. Imagina só se o seu filho faz isso com você. Já parou para pensar, papais e mamães, levando o filhinho para o sacrifício, e aí o filhinho fala, papai, para onde você está me levando, hein? Está tudo bem? Está tudo bem, papai? O que vai acontecer agora? Muitas coisas aconteceram naqueles 3 dias, desde a hora que Abraão foi chamado por Deus, até a hora que ele chega até o Monte Moriá. E muitas coisas acontecem na nossa vida quando Deus nos chama para desatar algo que está preso ao nosso coração. E é aí que eu queria chegar. Agora sim, Bel. Tem uma palavra do hebraico que se chama akedá. Akedá significa desatar ou sacrifício, dependendo da tradução. E Akedá é uma festa judaica muito bacana, que dura 2 dias. Na sexta-feira eles fazem um culto à noite, e nesse culto à noite,
eles falam sobre desatar. Você tem que desatar algo que está no seu coração, algo que está atrapalhando a sua vida com Deus, ou algo que você colocou no lugar de Deus. E aí a gente tem aqui, a palavra que é dada do hebraico significa desatar e sacrifício, porém, não se resume a uma simples oferenda, define-se como fazer parte do sacrifício, assumir a responsabilidade por tal, comprometer-se com a vítima e desempenhar um papel peculiar na obra sacrificial. Akedá é um sacrifício muito grande, porque você desamarra do seu coração e amarra no altar de Deus. Isso é muito sério, gente. O que você tem amarrado no teu coração? Quais são as coisas que você amarra no teu coração? Muitas vezes, nós não conseguimos nem obedecer a Deus, porque aquilo já está tão preso, é um nó tão grande, que ninguém desata. Quer ver só uma coisa? Já que as crianças estão aqui, eu vou chamar... Davi, vem aqui. Vem cá. Se ele ficar vermelho, você me fala, não? Eu falo. Não solta! Pronto, obrigado. Muitas vezes acontece isso, nós prendemos em nós. Nós decidimos obedecer a Deus, mas nós prendemos. Às vezes é uma bênção, às vezes é uma angústia que está presa e você não deixa sair. Deus te chamou, Deus está te provando, para você desamarrar de você e amarrar no altar do Senhor. E Deus vai fazer isso todas as vezes que você amarrar algo no teu coração. Todas as vezes que nós colocamos algo no nosso coração que vai no lugar de Deus, Ele pede isso para você, tire isso do seu coração. Isso não vai te trazer bênção, isso vai te trazer tristeza, angústia. Todas as vezes que você coloca a tua esposa no lugar de Deus, você vai ter tristeza e angústia. Todas as vezes que você coloca o teu esposo no lugar de Deus, você vai ter tristeza e angústia. Os teus filhos no lugar de Deus, você vai ter tristeza e angústia. Porque as pessoas vão nos decepcionar. Isso é normal. O que nós colocamos no altar de Deus, ali fica. Isso é uma coisa que eu tenho estudado bastante agora na Faculdade de Teologia, sobre a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. E no Antigo Testamento existiam personagens não, eles existiam mesmo, que eram os vingadores, mas não era o Homem de Ferro não. Esses vingadores, o que eles faziam? Eles tinham o poder de executar essa lei. Se alguém cometia um crime, alguma coisa, eles poderiam ir até aquela pessoa e Só que aí tem uma coisa. Existiam cidades refúgio. Eu não vou lembrar aqui quais são as cidades agora. Depois a pastora Laura vai falar para vocês. Mas quando você ia até essa cidade, você ia no templo e você subia no altar. Quando você tocava no altar, o vingador não podia tocar em você. Porque o que é colocado no altar de Deus, só Deus pode tocar. E muitas vezes nós estamos prendendo algo que Deus pediu para nós tirarmos do nosso coração, mas nós não temos a coragem de colocar no altar. E aí é que entra um pouquinho a minha história. Quando eu tinha 10 anos, existia um personagem na televisão que eu gostava muito, chamado He-Man. Como eu gostava do He-Man. E tinha um... Pode passar, Bel. Pode passar também que a gente já leu. E tinha um castelo do He-Man. Gente, como eu gostava desse castelo. Só que eu não tinha esse castelo. Mas aí, eu tinha um amigo que tinha. O nome dele é Robson. É o filho da Miriam, lá de Elisa Maria. E o Robson, numa bondade sublime, me deu o castelo dele.
E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar. Eu gostava muito desse castelo, muito, e eu sempre cuidei dos meus brinquedos, muito bem. Dei todos, mas sempre cuidei deles. Ainda tenho os meus cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho, eu assisti esse mangá, gente. E eu gostava muito do castelo que o Robson me deu. Para o Robson me dar aquele castelo, eu tive que fazer umas 3 semanas de aula de piano com a Renata, até eu convencer ele de ganhar aquele castelo. E ele me deu. E aí tinha uma festa na minha escola. Eu estudei no Colégio Batista Brasileiro. E tinha um dia de levar brinquedo, mas desses dias existe um segredo meu até hoje, que eu vou contar para todos vocês, inclusive para os meus pais, que existia uma festa chamada Festa da Partilha. E nessa Festa da Partilha você tinha que levar o brinquedo que você mais gostava. E a minha professora de religião disse: não, vocês têm que trazer o brinquedo que vocês mais gostam, e vocês vão emprestar para o coleguinha. E eu já fiquei assim, ó. Porque quando a professora fala, quando você é criança, você acredita em tudo que ela fala. E você acha que aquilo é verdade. E eu fiquei pensando assim, olha lá, Festa da Partilha. Eu ainda consegui achar na internet, tem até hoje essa desgraça no colégio. Gente, eu levei aquele castelo do He-Man, e eu segurava aquele castelo. E aí o diabo ele começa a tentar você no caminho, igual tentou Abraão. E eu segurava aquele castelo e ele falava assim: você sabe quem vai pegar o seu castelo? O diabo falando para mim: vai ser aquele menino que você não gosta, e ele vai quebrar o seu castelo. E ele vai destruir o seu castelo. Aquele castelo do He-Man que você demorou tanto para conseguir, você não tinha nem dinheiro para comprar, seus pais não tinham, você teve que pedir. E ele vai pegar o seu castelo, ele vai quebrar tudo. E eu ficava pensando: eu não vou dar o meu castelo. E aí nós chegamos lá e começou a festa. E tinha um menino chamado Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Era um menino que ele não tinha nenhum brinquedo. Todos os brinquedos que ele tinha eram quebrados, todos. E aí a linda professora falou: vamos fazer um sorteio. Aí eu falei: misericórdia. E o diabo ali: é o Luiz Gustavo que vai pegar o seu castelo. Eu, meu Deus. Sorteio. Quem pegou o meu castelo? Luiz Gustavo. Eu nunca mais vi o meu castelo do He-Man. Estão dando risada, né? Nunca mais. É um brinquedo que eu lembro de cada detalhe, das armadilhas que tinham no castelo. Nunca mais vi. Mas aquilo era o que eu prendia no meu coração. Aquele brinquedo estava preso em mim. Muitas vezes nós não obedecemos a professora que pede para a gente: olha, agora é a festa da partilha, você vai ter que dar para o Luiz Gustavo seu castelo. Muitas vezes Deus tem pedido para você: olha, tira do teu coração aquilo que tem te escravizado, aquilo que é o maior desejo do teu coração, aquilo que tem tirado o meu lugar do teu coração. Talvez Deus tenha te chamado para isso aqui essa noite, para você desamarrar, aquedar do seu coração e colocar no altar do Senhor. Na festa judaica que eu estava comentando, que tem 2 dias, no primeiro dia eles fazem isso. No segundo dia, o rabino devolve todos os bens das pessoas que levaram até o altar. Essa é a festa do Akedah. O meu castelo não voltou. Nós temos obedecido Deus até o fim. Olha que interessante, vamos abrir a Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Um dia eu vou ter um castelo do He-Man de novo. Olha que interessante o que Hebreus 11, 17 diz. Porque nós temos, quando nós lemos a palavra de Deus,
Muitas vezes nós criamos falsas convicções. Uma das falsas convicções que nós criamos é que Abraão não concluiu o sacrifício de Isaque, correto? Certo? Nós pensamos assim. Olha o que Hebreus diz. Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. A palavra é clara. A palavra não diz assim, Abraão ia oferecer Isaque e não ofereceu. A palavra diz o quê? Que Abraão ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque, versículo 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão concluiu o sacrifício. A palavra diz que ele ofereceu Isaque, ele concluiu o sacrifício. Se não fosse aquele anjo, ele teria matado Isaque, sacrificado Isaque. Porque Abraão sabia que quando a gente coloca algo no altar do Senhor, é do Senhor. Muitas vezes nós temos tido dificuldade na nossa vida, porque aquilo que nós colocamos no altar de Deus, nós queremos pegar de novo para nós. Vivemos uma vida de troca-troca com Deus. Colocamos, tiramos, deixamos Deus controlar, depois pegamos o controle de novo. Se nós não obedecemos Deus até o fim, com fé de que Ele vai mudar, as coisas não vão acontecer. Versículos 11 e 13, lá em Gênesis de novo, Gênesis 22. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do teu filho. Tem uma outra coisa que a gente faz, e é aí que a gente vai terminar. Meu irmão, Deus não pede nada para você que já é dele. Isso é uma coisa que tem que ficar clara para a gente essa noite. Aquilo que você tem amarrado no teu coração, aquilo que está preso ao teu coração, já é de Deus. A tua família não é sua, é de Deus. O teu trabalho não é seu, é de Deus. Os teus filhos não são seus, são de Deus. A tua vida não pertence a você, pertence a Deus. Nós só cuidamos daquilo que Deus nos deu. Deus não vai tomar de você uma coisa que já é dele. Quando nós colocamos isso na nossa cabeça, nós passamos a cuidar melhor daquilo que Deus nos dá. Nós não ficamos presos àquilo que Deus nos dá, porque Deus não vai trabalhar com pessoas presas. Deus ama pessoas desprendidas. Tem que ficar claro isso para a gente hoje. Saímos daqui com isso, que Deus ama pessoas que são desprendidas a tudo, porque a decisão final não é minha e nem sua, é de Deus. Abrir mão das coisas não é fácil. Muitas vezes, para abrir mão de algo, você vai ter que desamarrar do coração, e desamarrar do coração é muito difícil. O dia que eu levei aquele castelo, parecia que eu sabia que eu não ia mais ver o castelo. Mas eu fui, porque minha professora falou para eu ir.
Talvez Deus esteja falando algo com você essa noite. Algo que está preso no seu coração. Algo que tem tirado o seu sono. Algo que você não tem coragem de colocar no altar do Senhor. Porque você sabe que quando você colocar no altar de Deus, a sua vida vai mudar completamente. O que você tem prendido no teu coração? Cadê a Laura? Talvez hoje você chegou aqui na igreja com muitos sonhos que Deus já te deu. Muitos Isaques, filhos da promessa. Mas talvez Deus esteja te pedindo o seu maior tesouro essa noite. Às vezes a gente faz a mesma coisa com uma tristeza, com uma angústia. Eu não sei o que você tem prendido no seu coração. Quando ele diz assim, e amarrou Isaque no altar. Abraão desamarrou Isaque do coração dele. E amarrou Isaque no altar. A dor que aquele pai sentiu naquela hora eu não sei. Mas desamarrar algo que está no teu coração dói. Talvez o que Deus esteja te pedindo nessa noite é exatamente para isso. Talvez o aquedar que você terá que fazer nessa noite seja esse. Desamarrar algo que está no teu coração, que tem tomado conta da tua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, pode ser uma tristeza profunda que você amarrou em você e você não quer soltar. E talvez o medo que você tenha é que quando você colocar no altar, você sabe que a sua vida vai mudar, e você não sabe o que vai acontecer depois daí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pela fé, Abraão sabia que mesmo que se Isaque morresse, nós lemos em Hebreus, Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Então não confie no que você tem, confie no Deus, que é dono de todas as coisas. Não confie no que você pode fazer, mas confie num Deus que pode todas as coisas. Uma hora eu vou falhar, você vai falhar. Uma hora vamos cair. Mas tudo passará. Mas a palavra de Deus, essa não passará. O que Deus tem pedido para você desamarrar nessa noite?